mercado. Então, isso se precisa levar isso em consideração. Agora vamos lá, igualdade das exportações líquidas e investimento externo líquido. Vamos ver aí o que significa essa igualdade das exportações, portanto, do lado real, e a igualdade do investimento externo líquido. Vimos que uma economia aberta, ela interage com o restante do mundo de duas maneiras, então. Nos mercados mundiais de bens e serviços, né, ou seja, no mercado real, e nos chamados mercados financeiros mundiais, que aí seria no mercado monetário. As exportações líquidas e o investimento externo líquido medem cada um deles um tipo de desequilíbrio nesses mercados. Então, as exportações líquidas vão medir as relações entre importação e exportação no mercado de bens e serviços, ou seja, no mercado real, e o investimento externo líquido mede, né, a relação entre os investimentos nacionais no estrangeiro e os investimentos estrangeiros no mercado nacional e como está essa entrada ou saída de capitais ou de ativos. As exportações líquidas, portanto, elas medem um desequilíbrio entre as exportações e as importações de um país, o que eu já comentei. O investimento externo líquido, ele mede um desequilíbrio entre o total de ativos estrangeiros comprados pelos residentes internos, portanto, nacionais investindo em outros países, e o total de ativos internos, ou seja, estrangeiros, investindo em ativos nacionais. Um fato importante, porém sutil, da contabilidade indica que para uma economia como um todo, o investimento externo líquido deve ser sempre igual à exportação líquida. Então veja, aqui é apenas um critério teórico da teoria ou da contabilidade. Então, um fato importante e muito sutil da contabilidade mostra que para uma economia como um todo, o ideal é que o investimento externo líquido, portanto, o que ocorre nos mercados financeiros, né? Ou seja, investimento externo líquido IEL, né? Ou seja, o desequilíbrio ou o equilíbrio entre o total de ativos estrangeiros comprados pelos residentes internos e o total de ativos internos comprados por residentes estrangeiros seja igual às exportações líquidas, ou seja, que mede o desequilíbrio ou equilíbrio de exportações e importações de um determinado país, ok? Então, essa seria uma perspectiva teórica, a gente ter esta equação que determina aí algum grau de igualdade. Essa equação é válida porque todas as transações que afetam um lado da equação também devem afetar o outro lado pelo mesmo montante, ok? Então, calma que isso vai ficar claro daqui a pouco. Então, a ideia de que se ocorre alguma variação em um determinado lado, seja no lado real ou no lado financeiro, você afeta no mesmo montante o lado contrário. Essa equação, portanto, é chamada de uma identidade, uma igualdade que é mantida pela maneira como suas variáveis são definidas e medidas. Portanto, uma identidade seria a expressão matemática. Para entender por que essa identidade contábil é verdadeira, vamos agora então considerar um exemplo que vai deixar mais claro porque esta equação ela mantém essa igualdade. Então veja, imagine que você é um programador de computadores que mora nos Estados Unidos. Você desenvolve um programa e vende a um consumidor japonês por 10 mil ienes. A venda desse programa, portanto, é registrado lá como uma exportação dos Estados Unidos. Portanto, isso significa um aumento na exportação líquida. Então, vendi um produto, um software dos Estados Unidos para o Japão, eu aumento as exportações líquidas.
O que mais acontece para tornar essa identidade válida? A resposta depende do que você faz com os 10 mil ienes que recebeu. Então, você vendeu um produto, aumentou as exportações líquidas, então o lado lá EL aumenta. E agora o que é que você faz com os 10 mil ienes que você recebeu? Primeiro, suponhamos que você simplesmente guarde o dinheiro embaixo do colchão. Então podemos dizer que você tem uma queda por ienes. Nesse caso, você está usando parte de sua renda para investir na economia japonesa. Então, se você mantém esse dinheiro em forma de ienes, veja, você está usando parte de sua renda para investir na economia japonesa. Isso quer dizer o quê? Que você, que é um residente interno, ou melhor, você adquiriu, ganhou esse dinheiro, porque vendeu uma coisa, mas manteve o ativo estrangeiro. Então, você manteve o ativo externo chamado moeda japonesa. O aumento nas exportações líquidas, portanto, é equilibrado pelo aumento no investimento externo líquido dos Estados Unidos. Então, eu aumento as exportações líquidas e aumento o investimento externo líquido, porque quando você, um nacional, você mantém a moeda iene que você ganhou ao fazer uma transação comercial, vender um software, você como interno está investindo no ativo estrangeiro que é manter moeda japonesa. E aí, claro, como aqui é um curso, é um capítulo e um livro de introdução à economia, em livros mais avançados também de economia internacional ou de mercados financeiros, nós vamos ver que as moedas são ativos financeiros. Então, quando você mantém o iene como ativo, assim como eu posso manter dólar como investimento, você está fazendo um investimento externo. Então veja, de modo mais realista, porém, se quiser investir na economia japonesa, você não ficará com dinheiro. Então você pode ficar com dinheiro, é um tipo de investimento, aqui é um investimento em carteira, ou você pode investir na economia japonesa também. Mas provavelmente você usaria os 10 mil ienes para comprar ações de uma empresa japonesa ou títulos do Tesouro japonês. Ainda assim, a situação permanece a mesma. Então, é um residente interno ou nacional que compra um ativo estrangeiro. Então, veja, o aumento no investimento externo líquido, ou eu comprar uma ação, um título, ou manter a moeda japonesa, é exatamente igual, porque foi aquilo que você recebeu, ao aumento das exportações líquidas à venda do programa que foi a transação comercial. Então, lá nos primeiros capítulos do Menkyu, quando a gente vê lá as questões de introdução à economia, a gente vê que a economia tem sempre um fluxo real e um fluxo monetário. E quando a gente fala, portanto, de economias abertas e a relação com o exterior, também existe um fluxo em que você tem registros do movimento da economia real e registros do movimento da economia monetária. Enfim, são coisas que a gente vai entendendo pouco a pouco, ok? Vejamos outro exemplo. Suponha que, em vez de comprar um ativo japonês, você compre agora um produto feito no Japão, um Game Boy da Nintendo, por exemplo. Como resultado, aí agora, então você vendeu o programa, mas comprou um produto japonês. As importações dos Estados Unidos aumentam. Então, eu importei um produto do Japão. A exportação do programa e a importação do Game Boy representam, assim, um equilíbrio comercial. E aí seria, digamos assim, zero. Então, veja, como importação e exportação aumentam na mesma proporção, neste caso, as exportações líquidas não se alteram. Então, se eu vendo um programa, então se um país, ele exporta muito, mas também ele importa, essa conta aqui pode fechar. Se ela não fechar, você vai ter que equilibrar pelo lado monetário, lá pelo lado dos investimentos externos líquidos. E aí vai acontecer o que a gente viu lá no caso dos 10 mil ienes que podem ser investidos. Podem ser mantidos na moeda, podem ser investidos numa ação japonesa ou num título de dívida pública do governo japonês. Nesse caso, nenhum norte-americano acaba adquirindo ativo externo, até porque ele ganhou e gastou. E nenhum estrangeiro adquire ativo norte-americano. Portanto,
também não há impacto no investimento externo líquido dos Estados Unidos. Então aqui é apenas mais um exemplo do que pode acontecer. Ficar só uma movimentação mais predominante no lado da balança comercial, no lado comercial das relações internacionais. Ok? Vamos lá, avançando nos exemplos aqui para melhorar a compreensão desse conteúdo. Importante deixar claro que se você tiver alguma dificuldade ao longo dessa leitura, você volta à aula aí quantas vezes for necessário e vai passando par e passo, vai fazendo algumas anotações para poder ficar claro esses conceitos. Lembrando que aqui, neste capítulo, são de fato conceitos muito básicos, são os conceitos mínimos da compreensão do funcionamento das macroeconomias, das economias abertas. Claro que se você quiser avançar mais uma vez, faço essa ponderação, você pode recorrer a livros ou a manuais de economia internacional que vão te ajudar bastante a ter conhecimentos mais avançados nessa área. Outra possibilidade é que você vá a um banco trocar a quantia de ienes por dólares americanos. Mas isso não muda a situação, porque o banco precisa fazer alguma coisa com seus 10 mil ienes. Então ele pode comprar ativos japoneses, mais uma vez, investimento externo líquido norte-americano, pode comprar um produto japonês, portanto importação, ou pode vender os ienes para outro norte-americano que deseja fazer essa transação. Então, você vê lá que no sistema financeiro, o sistema financeiro vai organizando essas transações. No fim, as exportações líquidas, e aí é importante, devem ser iguais ao investimento externo líquido. Então, veja, a identidade diz o seguinte: exportação líquida igual a investimento externo líquido. Dentro dessas possibilidades, ou melhor, dentro desta realidade, que exportação líquida tem que ser igual ao investimento externo líquido, você pode ter uma série de transações variáveis do lado da balança comercial, do lado real, que seria das exportações líquidas, e você também vai ter vários movimentos em torno das composições desse investimento externo líquido. Então, seja de um lado real, em que você vai ter movimentos de importações e exportações, e aí a relação de um país com outros países tem, enfim, diferenças, ou você vai fazer um movimento de investimento, seja no ativo, no investimento direto, ou seja no investimento externo em carteira, você vai fazer lá os movimentos de receber dinheiro do exterior ou fazer investimento no exterior para justamente equilibrar essa conta, esse lado de investimento externo líquido. Veja lá, mais uma vez, continuando aqui no exemplo. Nosso exemplo começou quando um programador norte-americano vendeu um programa no estrangeiro. Mas a situação é a mesma quando um cidadão norte-americano compra bens e serviços de outros países. Por exemplo, se a rede Walmart compra 50 milhões em roupas da China e vende para consumidores norte-americanos, algo vai acontecer com esse dinheiro aí, né? Uma possibilidade é que a China invista esse valor na economia dos Estados Unidos. Então veja, a entrada de capital chinês pode ser feita, por exemplo, por meio da compra de títulos do governo norte-americano. Nesse caso, a venda das roupas reduz as exportações líquidas dos Estados Unidos e a venda de títulos reduz o investimento externo líquido norte-americano. Por outro lado, a China pode usar os 50 milhões de dólares para comprar uma aeronave da Boeing, fabricante norte-americano. Nesse caso, a importação de roupas se iguala à exportação de aeronaves e assim as exportações líquidas e o investimento externo líquido não se alteram. Em todos os casos, mais uma vez, a transação tem o mesmo efeito sobre as exportações líquidas e sobre o investimento externo líquido. Então, isso tem acontecido. Então, por exemplo, os americanos compram uma infinidade, bilhões e bilhões de dólares de mercadorias da China. Parte desses bilhões a China compra produtos dos Estados Unidos, digamos, mais sofisticados, ou paga royalties, por exemplo, quando compra um iPhone, que a gente já viu, quando compra um iPad, quando compra um iPod, você paga royalties para uma empresa norte-americana, portanto você envia recursos, remessas de capital para os Estados Unidos, ou também a China,
que é o que também tem acontecendo, como os Estados Unidos compra muito do lado real e importa muitos produtos da China, observando do lado real da economia, os chineses do lado monetário pegam parte desses bilhões de dólares que eles ganham vendendo produtos para os chineses, que portanto são dólares, né, são moedas de outro país, e aplicam em títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Então, hoje, a China é o país que mais vende para os Estados Unidos e também é o país que tem a maior parcela da dívida pública dos Estados Unidos. Então, assim, são relações comerciais, né, e financeiras, que à medida que a economia vai crescendo e essas relações vão se intensificando, consequentemente os países vão se tornando cada vez mais interdependentes. E claro, isso aqui do ponto de vista econômico, que também terá um forte desdobramento do ponto de vista político. Podemos resumir essas conclusões considerando a economia como um todo. Então veja, vamos lá. Podemos resumir essas conclusões considerando a economia como um todo. Então veja, quando uma nação ou um país apresenta superávit comercial, ou seja, a exportação líquida é maior que zero, ou seja, exporta mais do que importa, significa que vende mais bens e serviços para residentes no exterior do que compra. O que faz com que a moeda que recebe da venda líquida o que faz com a moeda que recebe da venda líquida de bens e serviços para o estrangeiro? Então, o país. Então, se eu tenho superávit comercial, eu exporto mais do que importo. Sobra dinheiro no meu país. O que eu faço? Talvez você parta para comprar ativos externos. Então, o capital está saindo do país e logo o investimento externo líquido ele é maior que zero. Lembrando, investimento externo líquido. Porque a lógica do investimento externo líquido é que um país invista fora mais do que recebe, mostrando, portanto, que ele é um país, digamos assim, desenvolvido. Já quando uma nação apresenta déficit comercial, exportação líquida menor que zero, portanto, importa mais bens do que exporta, como é que esse país financia a compra líquida de bens e serviços nos mercados mundiais? Provavelmente vendendo ativos no mercado externo. Ou seja, se eu sou um país, como é o caso dos Estados Unidos, que eu compro muita mercadoria do exterior e vendo menos, eu tenho que ter dinheiro para pagar essa mercadoria. E eu pago como? Eu pago recebendo investimentos do estrangeiro. Então, estrangeiros investem em ativos americanos para poder entrar capital no país. Então, o capital entra no país, investimento externo líquido é menor do que zero. Ou seja, eu recebo mais ativos estrangeiros para financiar a compra. Também aqui é uma observação. O caso dos Estados Unidos é um caso muito peculiar no mundo, porque os Estados Unidos detêm aí a emissão e o poder sobre o dólar, o dólar americano, né? o US Dollar, United States Dollar, que é o dólar utilizado nas transações comerciais em todo o mundo. Então, consequentemente, os Estados Unidos gozam de algum grau de vantagem do ponto de vista do funcionamento desse fluxo internacional, e o que faz com que eles possam, por exemplo, ser grandes importadores, né, possam ter grandes déficits comerciais, mas eles também são capazes de se financiar, porque o mundo inteiro opera dólar e, consequentemente, todo mundo considera investir nos Estados Unidos. Portanto, aí é o caso de um país rico, mas que tem muita entrada de capital, porque como muitos países, como é o caso da China, tem muito dólar, eles passam a reverter esses investimentos no próprio Estados Unidos, detendo dívidas ou detendo ativos diretos na economia norte-americana. Então, você aí tem uma relação de interdependência que vai se tornando cada vez maior, e hoje a relação Estados Unidos-China é uma relação umbilical, ou seja, é muito difícil falar quando um vai poder se desvencilhar do outro, porque há uma interconexão dos fluxos comerciais e financeiros muito grandes. Então veja, o fluxo internacional de bens e serviços e o fluxo internacional de capital, portanto, as duas pernas aqui do que a gente está analisando,
são os dois lados de uma mesma moeda, ou seja, de um lado, se eu tenho um déficit, tem que entrar capital. De um lado, se eu tenho um superávit, eu posso investir fora do país, ok? E aí, claro, cada país, em um determinado momento, está numa posição. Por exemplo, a China agora está numa posição de uma nação com superávit comercial, exporta mais do que importa. E o que ele faz com tanto dólar, tanto dinheiro que recebe da venda dos seus produtos? Compra ativos estrangeiros, compra ativos externos, e, portanto, a China tem comprado o mundo aí, um movimento que em outras ocasiões outros países também já fizeram.